Então, quais são as vantagens de viver uma vida com propósito? Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para você que está vendo essa aula. Não viemos a este mundo sem um propósito já estabelecido por Deus, pelo nosso Senhor. Nós fomos criados para vivermos uma vida abundante. Então, olha o que o nosso comentarista traz. Sem a presença de Deus, a vida fica sem um propósito principal. E sem esse principal, a vida carece de um significado consistente. Então, muitas pessoas aí conseguem muitas coisas, muitas pessoas conseguem realizações, mas não tem um propósito principal na sua vida. Ela não entende o propósito que ela veio nessa terra, e nós precisamos entender isso. Muitas vezes demoramos a entender isso, demoramos a amadurecer isso em nós, mas fique todos conscientes de que Deus não nos enviou a essa terra sem nenhum propósito. Nós temos um propósito, independente do que passamos, independente da situação que nós estamos, temos um propósito. Deus tem um propósito em nossas vidas, Deus tem um plano em nossa vida, e nós precisamos entender e descobrir isso o mais rápido possível, para que não venhamos ficar perdendo tempo. Na aula passada eu falei que tem pessoas, por exemplo, que começam uma coisa e não conseguem terminar, já começa outra. Por quê? Porque ela não tem um propósito definido. Nós precisamos entender o plano de Deus para nossas vidas. Então fica uma dica: se Deus te prometeu algo, independente da dificuldade que você vai passar, ou que já passou, ou que está passando, acontecerá. Deus, ele é fiel. Deus, ele tem um plano, um projeto, um propósito na sua vida, e você precisa esperar e confiar nele. O nosso Bispo Samuel Ferreira, ele diz que a esperança é tão essencial para a sua vida como a água e o ar. Então tenha esperança. O nosso comentarista nos diz que a pior mazela da vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem sentido e sem planos e sem metas estabelecidas. É por isso, e hoje eu entendo isso, que eu vejo muitas pessoas que conseguiram entender o propósito de Deus e vivem uma vida pautada na presença do Senhor, nos planos e nos projetos do Senhor, e quando morrem felizes, porque cumpriram o propósito de Deus. Então, aqui o nosso comentarista diz que é pior do que a morte você viver uma vida sem planos e sem metas estabelecidas. Então fica a dica, irmãos. Deus nos conhece, Deus, ele sabe quem você é. Deus, ele te conhece, como nós lemos lá no início, desde a madre, desde o ventre, e ele tem um projeto para a sua vida. Jeremias 29, no versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Então, quando você conhece o seu propósito, conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Então, quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida, simplifica bastante. Olha a vida de Samuel. Samuel, ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Para que ele foi criado? Para ser profeta do Senhor. Ana queria muito um filho, ela precisava de um filho, e Deus precisava de um profeta. Então Deus uniu o útil ao agradável. Deus deu um filho a Ana, fez um milagre, e Deus também trouxe à existência o profeta Samuel. Agora eu vou deixar uma dica importante aqui para os irmãos. O maior propósito que nós temos que ter na nossa vida é adorar, ser testemunha de Jesus Cristo aqui na terra e cumprir o ID do Senhor. Esse é o maior propósito que nós temos que ter em nossas vidas: adorar a Deus, ser testemunha de Cristo enquanto estivermos aqui e cumprir o ID, levar a palavra de Deus a toda criatura. Esse é o maior propósito das nossas vidas. Agora eu quero deixar aqui na íntegra o que o nosso comentarista nos traz.
Viver os planos de Deus e cumprir o nosso propósito, servindo a Ele e ao próximo, produz alegria e amor. Pega isso daí, produz alegria e amor. Produz alegria e amor e intensidade. E isso só é possível através dos relacionamentos com irmãos, com família e com igreja. Olha que importante isso daqui. E com os nossos amigos. Temos de vivê-la com todas as nossas forças, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer, contando sempre com a graça de Deus. Isaías 26, no capítulo 26, no versículo 3, vai dizer: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quer ter paz? Busque tudo isso que eu acabei de falar aqui. Vai gerar em você alegria, vai gerar em você amor, intensidade, relacionamento com os irmãos, relacionamento na igreja, relacionamento com os amigos, relacionamento na família. Mas viva isso com intensidade, viva isso com verdade, o máximo que você conseguir, aproveite. Sabe por quê? Porque quando você conhece o seu propósito, aí sim você consegue direcionar a sua vida. Então, conhecer seu propósito direciona a sua vida. Então, quando você conhece o seu propósito, isso daí faz você focar no que é importante. Faz você focar no que é importante. Com isso, a eficiência, e suas energias e esforços são compensados. Então, olha só que dica importante para nós. Conhecer o nosso propósito nos faz não perder tempo, ter eficiência no que nós fazemos. Então, o ser humano ele se distrai muito fácil, perde muito tempo fácil. Eu não sei se já aconteceu com você. Você pega o celular, porque hoje ninguém usa mais relógio, o pessoal hoje usa celular, e aí você quer olhar a hora. Você pega o celular para olhar a hora, você abre o celular, olha Facebook, olha WhatsApp, olha tudo que tem para olhar, e quando guarda no bolso esqueceu de olhar a hora. Então o ser humano ele é assim, ele esquece muito fácil, ele se distrai muito fácil, e muitas vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida com distrações, com conversas sem objetivos, e isso traz um prejuízo muito grande. Pessoas que não conseguem criar raízes, não conseguem parar em emprego, não conseguem avançar em nada, não param em igreja nenhuma e não conseguem chegar em lugar nenhum. Então é preciso ter foco, é preciso ter senso de direção. Então, sem um propósito definido, você continuará a alterar os seus rumos: emprego, relacionamento, igreja, outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão preenchida pelo vazio no seu coração. Então muitas pessoas aí tomam decisões achando que vão solucionar outros problemas e não vão. Nós precisamos ter foco, nós precisamos ter senso de direção, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. Então eu vejo aqui na nossa igreja, por exemplo, tem o ciclo de oração. A irmã Dora fez um propósito com Deus, ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela, e às vezes, irmãos, ela vem orar sozinha. Às vezes ninguém vem, está chovendo, às vezes o clima não está bom, ela vem orar sozinha. Ela tem um propósito. Então, se você quer ter êxito, conheça o propósito de Deus para a sua vida, pegue alguma coisa para fazer e faça, vá até o final, faça bem feito. Não desista, tenha foco. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história tiveram foco na vida, tiveram direção, concentraram numa direção e seguiram em frente. Então, sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Por isso, conhecer o seu propósito simplifica e direciona a sua vida. Vamos lá para o nosso tópico 3. Conhecer seu propósito estimula sua vida.